Você já se perguntou como o dinheiro evoluiu desde as trocas de bens na antiguidade até a criação do Bitcoin? Essa é a jornada pela história do dinheiro e como ele mudou nossas vidas e a forma como fazemos negócios. Vamos explorar a história do dinheiro e entender como a necessidade de um meio de troca mais prático moldou a forma como lidamos com o valor e transações, desde o escambo até o surgimento do Bitcoin. Imagine viver em uma época onde não existia dinheiro. Como você trocaria um saco de trigo por um par de sapatos? No início, as pessoas faziam exatamente isso, trocando bens e serviços diretamente. Mas esse sistema tinha muitos problemas. Nem sempre era fácil encontrar alguém que quisesse o que você tinha para oferecer e que, ao mesmo tempo, tivesse o que você precisava. Muito antes de existir o dinheiro, as pessoas usavam o escambo. Elas trocavam bens ou serviços por outros bens ou serviços. Por exemplo, um fazendeiro poderia trocar um saco de trigo por um par de sapatos, ou um pão por uma garrafa de leite. Esse sistema funcionou por muito tempo, mas tinha muitos problemas. Nem todos os bens ou serviços eram fáceis de trocar, e não havia uma forma simples de determinar o valor de cada coisa. À medida que as sociedades se tornaram mais complexas e o comércio cresceu, surgiu a necessidade de um meio de troca mais prático. As pessoas perceberam que precisavam de algo que todos considerassem valioso, que fosse fácil de carregar e guardar por longos períodos. Assim, por volta de 1200 a.C., muitas culturas antigas começaram a usar conchas de caule, pequenas peças de vidro, pedras ou metal como dinheiro. Esses itens eram pequenos, fáceis de carregar e trocar, além de terem um valor constante, o que os tornava ideais para a troca de bens e serviços. Com o aumento da complexidade das sociedades e do comércio mundial, surgiu a necessidade de um meio de troca mais prático. Por volta de 600 a.C., na região da Lídia, um antigo reino localizado na atual Turquia, as primeiras moedas metálicas começaram a ser usadas. Essas moedas eram feitas de uma mistura de ouro e prata, conhecida como electrum, e eram estampadas com várias imagens e símbolos para indicar seu valor. Logo, as moedas se tornaram populares e foram adotadas por outras civilizações ao redor do mundo. As moedas metálicas resolveram muitos dos problemas do escambo, pois tinham um valor definido, eram duráveis e fáceis de transportar. No entanto, carregar grandes quantidades de moedas podia ser complicado e pesado, especialmente para comerciantes que viajavam longas distâncias. Essa limitação levou ao desenvolvimento de novas formas de dinheiro. Para resolver o problema de carregar grandes quantidades de moedas, os chineses começaram a usar papel moeda por volta de 618 d.C., durante a dinastia Tang. Comerciantes depositavam suas moedas com indivíduos de confiança, como ourives ou agiotas, e recebiam um recibo de papel em troca. Esses recibos podiam ser trocados por moedas quando necessário. O sistema se mostrou muito popular e, eventualmente, se espalhou para outras partes do mundo, levando ao desenvolvimento do papel moeda como conhecemos hoje. Ao longo do tempo, o uso do papel moeda evoluiu e se tornou a norma em muitas sociedades. Os sistemas financeiros se tornaram cada vez mais sofisticados, permitindo o uso de cheques, cartões de crédito e, mais recentemente, pagamentos digitais. Hoje podemos comprar coisas online com um simples clique e até usar nossos celulares para pagar em lojas físicas. Com o surgimento do papel moeda, surgiu também a necessidade de instituições que facilitassem o depósito e a troca desse dinheiro. Foi assim que surgiram os primeiros bancos. Inicialmente, os ourives e agiotas guardavam o dinheiro das pessoas e emitiam recibos de papel, que podiam ser trocados por moedas. Com o tempo, esses recibos passaram a ser usados como dinheiro, pois eram mais práticos do que carregar moedas. Assim, os bancos começaram a emitir notas promissórias e cheques e se tornaram centrais no sistema financeiro. Com o tempo, os bancos se tornaram centrais na economia global, oferecendo empréstimos, investindo o dinheiro dos clientes e facilitando pagamentos entre diferentes partes do mundo. Porém, precisamos entender alguns pontos sobre os bancos. Eles operam sob um sistema de reserva fracionária, onde apenas uma fração dos depósitos dos clientes é mantida em reserva. Isso significa que os bancos podem emprestar a maior parte do dinheiro depositado, o que pode levar a uma crise de liquidez se muitos depositantes quiserem retirar seu dinheiro ao mesmo tempo. Os bancos também desempenharam um papel central na crise financeira de 2008, concedendo empréstimos de alto risco e criando produtos financeiros complexos. Quando esses produtos falharam, muitos bancos precisaram de resgates governamentais, enquanto os cidadãos comuns sofreram as consequências dessas ações. Como uma resposta à crise financeira global e aos problemas sistêmicos nos bancos tradicionais, em 2008, Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, uma moeda digital que prometia resolver muitos desses problemas. Diferente dos bancos tradicionais, o Bitcoin é descentralizado. Não há uma autoridade central controlando a emissão ou as transações de Bitcoin. Em vez disso, ele opera em uma rede peer-to-peer, onde as transações são verificadas por uma rede de computadores através de um processo
chamado mineração. Todas as transações de Bitcoin são registradas em uma espécie de livro-razão digital, chamado blockchain. Isso significa que qualquer pessoa pode ver as transações que já foram feitas, o que proporciona um nível de transparência que os bancos tradicionais não oferecem. O sistema de Bitcoin utiliza criptografia avançada para garantir a segurança das transações. Uma vez que uma transação é confirmada e registrada na blockchain, ela não pode ser alterada ou removida. Isso reduz o risco de fraudes e manipulações. Ao contrário do dinheiro tradicional, que pode ser impresso infinitamente pelos governos, desvalorizando as moedas, o Bitcoin tem um limite fixo de 21 milhões de unidades. Isso significa que o Bitcoin não pode ser inflacionado da mesma maneira que as moedas tradicionais, preservando seu valor ao longo do tempo. O Bitcoin pode ser usado por qualquer pessoa com acesso à internet, independentemente de onde estejam no mundo. Isso é particularmente importante para as pessoas em regiões com sistemas bancários inadequados ou inexistentes. Ao longo da história, vimos o dinheiro evoluir de simples trocas de bens, passando por conchas, moedas metálicas, papel moeda, até chegarmos ao dinheiro digital. Cada etapa trouxe suas próprias inovações e desafios, mas todas foram movidas pela mesma necessidade, um meio eficiente e confiável de troca de valor. Hoje, com o Bitcoin, estamos testemunhando a próxima grande evolução do dinheiro, uma moeda digital, segura e descentralizada, que tem o potencial de transformar completamente a forma como fazemos transações. Enquanto o futuro do dinheiro continua a evoluir, uma coisa é certa: a busca por um sistema financeiro mais justo e eficiente está apenas começando. A história do dinheiro nos mostra que sempre haverá inovações e mudança, e o Bitcoin pode ser apenas o começo de uma nova era no mundo das finanças. Se você achou esse vídeo útil, mande para aquela pessoa que também precisa ouvir tudo isso e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.